Bem-vindos de regresso a mais uma conversa deste Clube 52, portanto é o conjunto de entrevistas que temos vindo a realizar a propósito dos 10 anos do Observador e dos 5 anos da Rádio Observador. E hoje o nosso convidado é Simão Cruz. Simão Cruz talvez não seja, enfim, conhecido do grande público, mas é alguém que está ligado ao mundo das startups e das novas empresas. Ele é fundador da Lightshift, que é um fundo de investimento em startups precisamente, e também o Web3 e por aí adiante, e também foi um cofundador da Portugal Fintech e, portanto, está muito ligado a esta questão. Está na moda dizer que somos um país de startups. Tem fundamento dizer isso? Está na moda. Sabe que em 2017, quando nós começámos a Portugal Fintech, poderia-se dizer que não havia assim tanto, e o objetivo era precisamente dinamizar o ecossistema. Começámos por fazer um relatório das startups que existiam, e no relatório pusemos lá 10. Hoje é completamente diferente, e hoje Lisboa é provavelmente dos sítios com um saldo mais positivo de entrada de empreendedores e de novas empresas a nível global. O que é que foi fundamental para isso ter acontecido? O que aconteceu? Enfim, as startups também é um termo que até entrou na nossa linguagem há talvez 10, 12 anos, não mais que isso. Mas o que é que foi fundamental para se ter multiplicado o número de startups? Acho que, em primeiro lugar, olhar para as condições que levam isso a acontecer noutros sítios do mundo. Por exemplo, quando olhamos para um São Francisco, que é provavelmente a meca das startups ainda hoje em dia, e ver essas condições de muito à volta da comunidade. E eu acho que foi precisamente isso que se desenvolveu muito. Começaram a aparecer algumas startups, temos uma ótima qualidade de vida em termos de tempo, comida, sítios para onde ir, a praia já aqui ao lado, e portanto há muitas pessoas que estão à procura desse tipo de qualidades, e depois juntamente com o poder trabalhar com muitas outras pessoas. Mas isso estamos a falar de quê? De portugueses ou de estrangeiros? Estamos a falar também de estrangeiros. Os portugueses já cá estavam e fez com que isso... Eles não iam à procura de praias porque já as tinham, não é? Exatamente. Eu acho que para os portugueses estarem a criar, eu acredito que ainda podemos criar muito mais, e que os portugueses podem vir a criar muito mais startups. Aliás, nós temos muitas startups que nós chamamos de ADN português, especialmente os unicórnios, que são muitos para a quantidade de pessoas que temos no país, e que isso vem precisamente pela qualidade das nossas pessoas e pela qualidade do nosso ensino. Mas sobre os unicórnios, não correu um bocado, quer dizer, nós agora temos a imagem recente do primeiro unicórnio, não sei se podemos dizer que é o primeiro, mas pelo menos do unicórnio, um dos unicórnios portugueses mais conhecidos, que de repente colapsou. O que é que isso nos pode dizer? Isso assusta? Não assusta, faz parte. Acho que é de louvar. Sempre. Mas não faz parte da nossa cultura. Habitualmente na nossa cultura não se colapsa. Se se colapsa é um sinal de total fracasso, não é habitual em Portugal. Exatamente. Concordo totalmente, e eu acho que esse é um dos principais problemas que nós vemos. Ou seja, fala-se hoje em dia muito do mindset, que eu acho que até acaba por ter uma conotação negativa, mas vamos chamar uma espécie de perspectiva. E quando nós olhamos para potencialmente investir em fundadores de startups à volta do mundo, especialmente em culturas como a americana ou comparando com a portuguesa, há 3 coisas que são completamente distintas logo à partida. A primeira é a ambição, ou seja, estas pessoas vão para o maior mercado que conseguem e para o maior produto que conseguem. A segunda é uma grande confiança que vão ser capazes de chegar lá, ou seja, vão apontar para o sítio mais alto possível e vão tentar lá chegar. E em terceiro lugar é uma grande iniciativa, ou seja, eles vão acabar por tomar a iniciativa sem esse medo de falhar e a acreditar que, se isso acontecer, vão acabar por criar outras coisas. Mas acha que isso não existe em Portugal ainda? Não existe muito pouco. Acho que nós temos o mais difícil, que é a capacidade de aprendizagem, é a capacidade de fazer coisas acontecer. Trabalhamos muito, mas falta-nos um pouco essa perspectiva. Olhar mais para longe, é isso. E isso é ensinável. Acho que é possível aprender.
e estamos a aprender quer dizer, por exemplo, uma das coisas que eu imagino que seja muito importante neste mundo é que isto é feito de muitos nascimentos, muitas startups e muitas mortes. Portanto, tem que haver uma grande letalidade, porque muitas das ideias, por isso mesmo, não funcionam. E a letalidade num país com burocracia, num país que tem a cultura de não se pode deixar nenhuma empresa fechar, primeiro é preciso salvar em vez de substituir. Não sei se posso usar estas duas palavras desta forma. Isso, como é que está a funcionar? Nós continuamos a achar que uma startup falhou, temos que salvá-la ou temos que substituí-la? Pois é, acaba por ser complicado porque nós precisamos de muito mais essa perspectiva de experimentação e de acreditar que isso faz parte da inovação. Se nós quisermos realmente manter as pessoas cá e manter estas empresas cá. Ou seja, muito também daquilo que eu falo no artigo para o Observador é precisamente esta capacidade de nós mantermos as pessoas que estão a criar o futuro cá em Portugal. Eu acho que isso é absolutamente fundamental. E em segundo lugar, se pudermos, então criar as condições para que outras pessoas que não sejam portuguesas venham para cá criar. Esse ponto é um ponto fundamental, porque de facto temos aqui, eu diria, dois problemas. Um problema é manter cá as pessoas e de facto os números dos últimos anos é que as pessoas vão-se embora. Pronto, vão-se embora à procura de outras oportunidades e de outros rendimentos. E por outro lado, houve também uma altura em que tinha aquela ideia, bem, há umas que estão a sair, mas há outras que estão a chegar. Os nativos digitais, por exemplo, falava-se muito disso. Mas agora também há uma ideia de que temos que barrar-lhes um bocado a entrada porque eles vêm encarecer o nosso mercado de habitação, vêm concorrer com os nossos espaços. Como é que está esse equilíbrio? Como é que alguém que está dentro olha para este equilíbrio? Estamos a conseguir que menos gente se vá embora? Estamos a continuar a conseguir que venham para cá pessoas de fora? Ou de repente isto está um bocadinho ainda sem arrancar? Enfim, estará melhor do que em 2017, em que quase não havia nada, mas como é que estamos? Estamos numa posição que conseguir esse equilíbrio será sempre o mais difícil e claramente há pessoas com uma visão a nível político e nacional que serão muito mais holísticas do que a minha. Agora, do que nós vemos da parte da inovação, o que queremos é continuar a trazer mais dessas pessoas que possam criar precisamente essas oportunidades que o José estava a falar, oportunidades de carreira, oportunidades de rendimento, porque realmente essas empresas têm hoje em dia uma oportunidade de considerar Portugal que há poucos anos atrás não consideravam. E para isso, o que é que nós lhes precisamos de dar que não damos ainda? Encorajar as pessoas a criar, precisamente a mostrar que essa possibilidade de falhar ou de uma ideia correr mal não é catastrófica. Acho que é preciso também encorajar na perspectiva da criação de capital, porque neste momento somos dos países da Europa, para não dizer o último, que está mais abaixo em termos de literacia financeira. Isto realmente é um medo muito grande que nós temos. Mesmo entre os mais novos, por exemplo, vou dar um engenheiro que queira criar uma empresa, sabe da parte de engenharia e não sabe da parte de finanças, quer dizer, não tem que saber tudo, não é? Mas tem noção dos problemas também da parte de finanças? Ou da parte daquilo que é importante? Para a criação de um novo projeto, lá está, como estava a dizer, não tem de saber tudo. Tem de ter a capacidade e a iniciativa de ir criar e depois poder se rodear de outras pessoas que consigam ajudá-lo nessa parte. A questão mais importante é realmente ter essa perspectiva para criar, para fazer algo acontecer e ter essa ambição e rejeitar esse medo de, ok, e se isto correr mal? Porque só assim é que nós vamos conseguir trazer muito mais inovação para o país e muito mais oportunidades para quem cá está e para quem pode vir. Uma das coisas que diz no seu texto é que precisamos de uma visão. Isto é um tema, se calhar, um bocadinho mais político, mas para os efeitos há uma discussão sobre isso. Quando se fala de visão, fala-se em ambicionar que Lisboa seja uma fábrica de unicórnios. Como às vezes se escuta aí, em Lisboa particularmente, enfim, estamos em Lisboa. Poderia ser uma estratégia. Quando eu digo uma visão, eu acho que nós precisamos de uma visão para o país,
a longo prazo e que, da minha perspectiva, é no mínimo a 10 anos. Porque a questão de nós podermos criar estas oportunidades ou não é porque estas oportunidades estão a ser criadas também lá fora. E quando fala precisamente desse engenheiro, esse engenheiro tem uma possibilidade de hoje criar uma startup em Portugal ou em Lisboa, ou criar essa startup no Dubai, em Singapura, em Delaware, São Francisco, onde quer que seja. E, portanto, quando eu falo dessa visão é para onde é que queremos ir e começar a construir um caminho que acreditamos que seja viável para lá chegar, onde é que nos queremos posicionar. Porque a maior parte destes países, neste momento, está a competir pelas nossas pessoas, pelos portugueses, que eu acredito que são tão bons e têm tanto potencial. Estes países para competir por eles, o que é que lhes podemos oferecer além de praias e segurança? Podemos oferecer precisamente as capacidades para o fazerem cá, para o fazerem acontecer e para se manterem cá. Porque estes países, como eu estava a dizer, eles estão a criar visões há 30 anos. Mesmo que muitas vezes, ultimamente, possa não parecer que os Estados Unidos ou alguns dessas nações estão a trabalhar para essas visões de longo prazo, conseguem-se claramente posicionar a nível global para reter as pessoas deles, para criar mais desenvolvimento e para atrair os portugueses que potencialmente estão a sair de cá. Portanto, a facilidade de atrair capital ainda é uma grande diferença. É muito mais difícil hoje em dia eu criar uma empresa em Portugal ou ir atrair capital externo. Se tiver... Porquê é que isso é difícil? Era precisamente a pergunta que eu ia colocar a seguir. Porque uma questão é ter condições, digamos, físicas, condições locais, ter pessoas, que é muito importante. Outra coisa é, mas capital, nós não temos capital. Obviamente diz que nós não temos capital. Portanto, e muitas vezes falamos de investimentos, de recolhas de fundos de centenas de milhões de euros para fazer uma startup. Exatamente. Portanto, é uma combinação de várias vertentes. A primeira, a capacidade de criar toda a estrutura para fazer um negócio. Portanto, criar a parte da empresa, mas também ter todas as aprovações regulatórias para o fazer e que aceitem essa inovação é hoje uma grande diferença. Temos outras geografias. Em que sentido? Por exemplo, o tempo desde eu ter uma ideia a ter uma empresa que esteja completamente regulada e que eu possa desenvolver um produto que eu posso começar a vender são completamente diferentes. E essa é uma das principais diferenças. Explica lá melhor, são diferentes em que sentido? Melhoraram, pioraram, comparamos mal, comparamos bem? Neste caso comparamos relativamente a pior do que noutros sítios, que são mais pró-inovação. É uma das coisas que o poder político tem que fazer, não é? Portanto, tem que simplificar, digamos assim. Tem que fazer, tem que simplificar e tem que incentivar, eu diria. Aliás, também na Portugal Fintech... Mas agora deixa-me lá fazer uma pergunta. Ponha-se nos pés de um político e de repente tem 3 ideias que lhe surgem em cima da mesa por 3 grupos de miúdos, chamemos-lhe assim, entre aspas, que estão a começar e que têm, enfim, alguns poderão ter trabalhado numa garagem, se bem não seja bem o nosso modelo. Como é que o poder político pode... O que é que ele deve fazer? Deve escolher um dos grupos de miúdos, deve abrir-lhes as vias todas, deve facilitar a vida a todos, deve preocupar-se, dizer, será que algum deles está aqui a tentar... Como é que deve fazer o poder político ou o poder administrativo, não é? Porque também estamos a falar, às vezes, de administração pública. Certo. Eu acho que muitas vezes nós associamos estas startups a miúdos, mas a verdade é que os fundadores das startups mais bem-sucedidas acabam por não ter 22 anos. Eles muitas vezes acabam por sair das nossas melhores empresas, já têm experiências de indústrias há 10, 15 anos e veem a oportunidade, através da tecnologia, para criar algo muito melhor. Nós nem sempre estamos a falar de empresas completamente revolucionárias ou que vão mudar o mundo. Simplesmente, muitas vezes, apresentam um produto que é melhor do que aquele que já existe. E, portanto, só falando desses casos, nem precisamos falar de casos que sejam mais extremos, só para esses casos nós precisamos de criar a estrutura de atração de capital, regulatória para aprovar, e depois muitas outras áreas, desde o legal até contratar, que sejam muito mais facilitadas. E, por exemplo, nem sempre tem de ser uma questão de mudar as regras.
Por exemplo, quando nós estávamos a trabalhar na Portugal Fintech, tivemos a oportunidade de desenvolver com todos os reguladores financeiros portugueses o Portugal FinLab. Isto era basicamente, e é hoje em dia, um projeto em que uma startup, um projeto, consegue falar com os reguladores, todos ao mesmo tempo, e conseguir ter um conjunto de guidelines para perceber como pode estar a operar de forma completamente regulada em 3 meses. E isto vem muito por nós termos fundadores, por exemplo, o Carlos Silva, na Seeders, etc. Ou quando olhamos para todos os unicórnios portugueses, temos a Fidzai cá, mas depois todos os outros da ADN português acabam por estar no estrangeiro. Isto são pessoas que estão cá, que têm um produto que muitas vezes e, portanto, é vendido cá. Aquilo que eu gostaria que eles estivessem cá. Exatamente. Eles foram-se embora para o estrangeiro porque... Exatamente. Porquê? Por todo este conjunto de procedimentos que é facilitado lá fora e que é uma prática mais comum. Às vezes a opinião pública que não está dentro dos assuntos preocupa-se mais com, sei lá, o aeroporto do que com o ambiente regulatório. Estando dentro digamos, dos problemas de criar uma empresa e de financiá-la, o que é que o preocupa mais? Onde é que punha o seu foco? Bem, o meu foco neste momento está claramente, como investidor, está claramente em encontrar os próximos fundadores das grandes startups e das grandes empresas que podem mudar o mundo. Agora, a minha perspectiva como cidadão e também como investidor é que todos esses passos contam e contam bastante para nós podermos criar esse ecossistema. E uma das razões que faz com que Lisboa esteja tão bem posicionada é precisamente nós estarmos a uma distância muito curta de chegar a Nova Iorque a partir da Europa. E, portanto, falando do aeroporto assim de forma mais leve, isso é claramente algo que também pode ajudar. E, portanto, quando eu falo da visão a 10 anos que nós tanto precisamos, é precisamente para construir todas estas condições para o país estar muito mais desenvolvido. E, portanto, fica com a sensação de que, apesar de tudo, estamos a ir no bom caminho, não é? Porque há mais startups. Mas o que é que tem a dizer a quem, apesar de tudo hoje, porque não arranja um jovem que sai de uma universidade, o que é que lhe tem a dizer para dizer, olha, não vale a pena ir para Londres, não vale a pena ir para o Dubai, não vale a pena ir para Paris, Nova Iorque é mais complicado, fica cá porque isto cá vai correr tudo bem. É muito mais difícil. É difícil ter os argumentos, a não ser que sejam em áreas muito específicas, para o fazer. Porque, precisamente como estou a argumentar, se não criarmos essas condições, essa pessoa que acabou de sair da faculdade vai acabar por ir para o estrangeiro e nós queremos criar essas condições para a manter cá em Portugal, para desenvolver Portugal e para estar num patamar que acho que completamente merecemos. Muito obrigado. O tempo voou, como é habitual nestas entrevistas. Muito obrigado pela sua contribuição. Obrigado.